Graças a Deus, você que chegou agora, eu quero te desejar a paz, a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria porque é motivo de alegria nós estarmos novamente unidos. Muitas pessoas perguntam, e quando nós vamos voltar para o culto presencial? Nós não temos espaço, nossa igreja ela é pequena, e por mais que eu fale, vamos fazer de um jeito ou de outro, e aí o que acontece é que se alguém vier de longe e estiver fora dos padrões ali, o que eu vou fazer? Eu vou mandar a pessoa de volta para casa? Então, apesar da minha vontade, apesar do meu desejo, eu sou obrigado ainda, porque nós somos pequenos ainda. Eu creio que ainda não é a hora de nós expormos pessoas que são do grupo de risco, que é uma boa parte da nossa igreja. Nós temos que preservá-los. Se eles vierem ficar doentes, não será por conta da igreja. Então, peço que você continue se esforçando, tentando se manter firme mesmo através da internet. Estamos trabalhando na Escola Bíblica Dominical já há alguns domingos sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nós já estamos praticamente no meio. Na semana passada nós finalizamos a longanimidade, que é a paciência, e como é nosso costume fazer uma breve revisão falando sobre longanimidade. Nós falamos na semana passada, dando continuidade ao estudo, nós falamos que a longanimidade é a base da verdadeira sabedoria. A pessoa que ela é paciente, ela demonstra às pessoas que estão à volta que ela é uma pessoa sábia, ela sabe mais ouvir e ela consegue controlar a sua fala. E falamos que uma das coisas mais importantes é que a longanimidade, a paciência, ela descreve o caráter do próprio Deus. É algo que é muito claro na figura do nosso Deus. Nós citamos vários versículos que falam sobre isso, em especial Êxodo 34:6, de Deus passou diante de Moisés e proclamou: Senhor, Senhor, Deus compassível, clemente, longânimo, paciente e grande em misericórdia e fidelidade. Davi olhava para as ações divinas de Deus e reconhecia a sua longanimidade. Nós falamos que a longanimidade de Deus é a esperança do pecador, é a minha esperança e a sua esperança, mas também é uma advertência a nós, para que nós possamos corrigir os nossos caminhos. Essa longanimidade é como, eu dei aquele exemplo na semana passada, é como aquelas gominhas, aquele elástico, em que você vai esticando, chega uma hora que ele estoura. Essa longanimidade de Deus não vai acabar porque ele perdeu a paciência, não, porque ele determinou. Um dia especial, um dia que o Senhor, só Ele sabe, em que esse dia vai ser fim da longanimidade. Não é porque Ele cansou. Comigo e com você é diferente. A gente vai tentando manter a paciência, vai tentando manter, chega uma hora que a gente explode, alguns mais do que outros. Deus não é assim. Ele determinou, ele falou assim: até aqui eu vou manter a minha paciência, a partir daqui não há mais o que haver de paciência. Houve momentos na história em que isso ocorreu com o povo de Israel, em que o Senhor olhou e falou assim: não adianta você orar mais, agora vai ocorrer o juízo. Nós já falamos sobre juízo, há o juízo total e o juízo parcial. O que Deus executou com o povo de Israel, com o povo do Egito, com uma série de povos, é juízos parciais. Está vindo, está chegando cada vez mais perto esse juízo final. Falava na sexta-feira com o presbítero Sebastião e ele falava assim: passa muito rápido. Nossa, a semana ela está passando cada vez mais rápido, é algo que não é perceptível, mas parece que o nosso relógio ele está andando mais rápido, e todos os relógios do mundo estão andando mais rápido, e as coisas elas não estão cada vez mais devagar, estão cada vez mais rápidas. Nós já estamos praticamente no mês de outubro. Semana que vem é Santa Ceia. Outro dia a gente estava ministrando a Santa Ceia, já é novamente dia de Santa Ceia. Esse efeito que nós vivemos debaixo de uma tecnologia, de tudo muito rápido, tudo muito blá 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 blá, parece que as coisas, nós estamos ficando cada vez mais acelerados. A longanimidade de Deus é a esperança do pecador, mas também é a sua advertência. Jesus está voltando.
Pastor, há 2000 anos eu ouço essa história. Não é possível que você ouça essa história porque você não tem mais que 40, 50, 90 anos. Brincadeira. Um ser humano, ele há mais de 2000 anos, ele fala, Jesus está voltando e as pessoas têm pudinho. E aquele dia será um dia em que um será levado e o outro será deixado. 2 na cama. Um vai e outro fica. A longanimidade é o emblema da vida cristã. Pastor, eu não tenho paciência. Vá trabalhar essa paciência. Se você é cristão, você tem paciência. Pode ser que ela esteja, que nem muitas vezes o tanque do nosso carro, lá pitando, tem vermelho, não tem quase mais nada, tem 1 litro só, mas está lá. Cultive. Trabalhe. Para que cada vez mais você seja longânimo. Porque esse é o símbolo do cristão. Porque nós somos criados em imagem e semelhança de um Deus que é longânimo. Longanimidade descreve a resposta dos cristãos às circunstâncias e aos eventos. Como você reage às situações? Como você reage? Você perde a paciência? Será que você leva 2 horas para voltar atrás? 1 dia? 1 semana? Tem pessoas que ficam anos sem se falar. A longanimidade descreve a resposta dos cristãos ao que acontece com ele. E você, apesar de muitas vezes ser injustiçado, você tem que reagir bem. E reagir no tempo certo. O cristão aguarda, não como quem espera a noite, mas como quem espera o dia. A noite, muitas vezes, ela traz angústia. Já falei isso para vocês. A gente viveu muito tempo aqui com a titia aqui em casa. E quando chegava, depois das 18 horas, parece que se vira um botão e a coisa piora. As dores, a tosse. Parece que algo acontece, parece que essa luz que some física e as trevas que chegam, parece que elas têm uma influência sobre as nossas vidas. É algo estranho. A lição mais difícil a ser aprendida no cristianismo é esperar. A coisa mais difícil é você continuar firme, independente das circunstâncias. É algo que nós falamos do povo de Israel no deserto. Chegaram a ficar 3 anos parados esperando uma coluna de fogo, coluna de nuvem que representava o nosso Deus caminhar. Nós queremos cada vez mais respostas rápidas. Cada vez mais respostas rápidas. E a lição mais difícil que nós temos que aprender é esperar. Em especial, esperar a ação de Deus. Nós temos que aguardar a atuação de Deus. Em qualquer circunstância, É muito fácil você esperar Deus enquanto está tudo certo. Deus, na sua paciência, tolera os pecados e a rebeldia dos homens. Deus, na sua paciência, Ele se recusa a abandonar você. Por isso que Ele já determinou, antes da fundação do mundo, em que Ele nunca te abandonaria. Apesar de nas situações mais adversas da sua vida, você não conseguir enxergar Deus, Ele está lá. Seus olhos podem estar embaçados perante a luta, a dificuldade, mas Ele está lá. E dando continuidade ao estudo das graças que compõem o fruto do Espírito, nós vamos falar sobre a benignidade. E aí, como eu tenho falado a palavra em grego para você, é C-H-R-E-S-T-O-T-S, Restotes. Quando você fala em grego C-H-R, você faz Restotes. A benignidade divina. Benignidade, na sequência nós vamos estudar bondade, não sei se hoje. E aí já adianto para você, benignidade é ação. Bondade é mover de coração. Você pode ser bondoso e não fazer nada. Quando o Tiago fala de obras, ele está falando de benignidade. Mas para que você possa ser benigno, você tem que ser bondoso. Não tem como você agir sem que antes o seu coração se mova. E esse coração se move a partir da palavra, a partir do convencimento do Espírito Santo, que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele nos convence que nós temos que fazer algo. Há situações que nos movem mais do que outras. Há situações em que nós ficamos confortáveis e outras não. Benignidade é isso. É você fazer, colocar em prática
Não ficar só no blá blá blá. Cristianismo é oração e prática. Leitura e prática. Não adianta você apenas ser um cristão de leitura. Não adianta você ser um cristão apenas de prática. Nós temos exemplos dos dois lados. Aquele que é só de leitura, Jesus chamava ele de fariseu hipócrita. É aquele que é cheio de conhecimento e não faz nada com aquilo. E aí nós temos dentro da cultura espírita a condição daquele que pratica. Nós vemos também dentro da cultura muçulmana, quando eles se matam, eles estão tentando pôr em prática algo que eles não conhecem. Por isso que tem aquele radicalismo, em que as pessoas, por exemplo, naquela região lá de Moçambique, de Angola, onde o missionário, amigo nosso, que nós abençoamos todos os meses, está se preparando, não foi ainda por causa da Covid, mas já está caminhando, 2021 ele vai para lá. Quando chega naquela bagunça, naquela confusão, ele age, ele vai lá. Isso é benignidade. Benignidade. Restotes, a benignidade divina, que é o nosso exemplo. A quinta virtude do fruto do Espírito Santo é benignidade. Em Gálatas se traduz essa palavra restotes, totes, por benignidade. Vamos olhar algumas referências. Nós já lemos várias vezes de Gálatas. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, verso 6. Na pureza, no saber, na longanimidade. E aqui eles traduzem, em vez de benignidade, eles traduzem bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. E aí se a gente soubesse grego, se a gente tivesse as Bíblias em grego, a gente ia identificar que o que Paulo está falando aqui não é da bondade no mover do coração. Ele está falando da ação. Efésios capítulo 2, verso 7. Efésios 2, 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, novamente, traduz-se restotes em vez de benignidade com bondade. 2,7, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí você vê que se você não prestar atenção, se você não tiver uma Bíblia em grego, você acaba sendo levado por um ou outro. E é algo que nós temos que conviver, não há como a gente diferenciar isso na nossa leitura diária. Alguns dizem a respeito de restotes, que é uma bela palavra para a expressão de uma bela graça. Outros a traduzem por bonitas. A Bíblia Católica Romana traduz benignidade por doçura. Disse que nos homens é a gentileza simpática ou a doçura do gênio que deixa os outros à vontade e recua diante da ideia de provocar a dor. É uma palavra que chegou ao vocabulário cristão com uma história importante. Marco Aurélio, grande rei, grande imperador, a usa para descrever Deus, fala da benignidade com que Deus tem agido com o homem. Um homem ímpio, ele olha não para o nosso Deus, mas ele fala, os deuses têm cuidado do homem. E ele vê esta ação desses deuses pagãos que ele acreditava e ele cria como agindo e intercedendo pelo homem. Fala do dever do homem de perdoar o pecador e o nécio, aquele que não conhece, aquele que é ignorante. Então nós, quando agimos perdoando as pessoas pelo que elas nos fizeram, nós agimos com benignidade. E diz que isto é um dever, porque Deus é benigno e Ele também nos perdoa. Interessante que dentro da cultura grega ele também tem esse pensamento, que os deuses perdoam o homem. E como os deuses pagãos perdoam o homem também tem que fazer aquilo. Você vê que isso está embutido dentro do ser humano. Tanto a cultura pagã como a cultura judaica, elas têm a condição do perdão como algo importante, como a ação do perdão como algo importante. Novamente, esse Marco Aurélio estipula que a benignidade ela é irresistível quando é sincera. Não é um sorriso fingido,
ou uma máscara colocada. A ação benigna, ela é identificada como algo bom. As pessoas, elas se sentem bem em receber aquele ato de benignidade. E a gente sabe diferenciar muito bem quando a pessoa, ela faz algo com interesse. Porque as pessoas, elas fazem, mas com interesse. Religiões em que as pessoas, elas saem para o campo, para a rua, para fazer as doações e cuidar de vidas, tem um objetivo: satisfação própria. Isso não é benignidade cristã. É ação interesseira. E às vezes, para aquele que está recebendo, não faz diferença. A pessoa que está com fome, ela não está preocupada se alguém agiu de benignidade ou não. Nós estamos entrando em tempos de eleição e você vai ver que todo mundo vai virar bonzinho. As pessoas, elas vão começar a visitar favelas, centros comerciais e dar a mão para todo mundo, dar uma cesta básica para todo mundo. Aquilo não é benignidade, é uma atitude interesseira e todo mundo sabe que é isso. Mas a benignidade, ela é irresistível. As pessoas, elas se sentem bem. Os filósofos pagãos cantavam os louvores da virtude da benignidade. Outro grego diz que um homem perde a própria essência quando ele perde a sua benignidade. O ser humano, ele deixa de ser ser humano quando ele deixa de ser benigno. Quando você passa a olhar somente para você. E é isso que muitos cristãos dentro do mundo de hoje e outros mundos, outras épocas também têm feito. Quando você começa a olhar só para si, só para a sua vontade, para o teu desejo. Aquela figura daquele homem de Lucas é clássica, em que aquele homem, ele tem grandes celeiros, tem grandes plantações, e ele começa a olhar e falar assim: está dando muito. E se você vê o jornal, a produção de café está numa super safra. E aquele homem teve uma super safra. E ele falou: o que eu vou fazer? Já sei. Eu vou derrubar o meu celeiro. Vou construir outros maiores. Vou encher eles até a tampa. E quando eles estiverem cheios até a tampa, eu vou parar de trabalhar e vou ficar na boa. Ele está pensando em quem? E a palavra de Deus vem sobre a vida dele naquele momento. Louco! Você construiu tudo isso, encheu os celeiros, vai ficar para quem? Hoje você morre. É estranho, mas é verdadeiro. Nós, como seres humanos, gostamos de crer em Deus, declarar a nossa crença no Altíssimo, mas nós temos que de alguma maneira nos resguardar. Não há problema de você ter reservas financeiras, eu tenho. Você tem que ter algo que te guarde, mas não se apoie nela. Por isso que a benignidade, ela muitas vezes sacode a vida das pessoas. Chega aquele jovem rico para Jesus e fala assim: eu quero te seguir. E ele fala: tá bom. O que eu tenho que fazer, mestre? Você tem que guardar os 10 mandamentos. Eu guardo. Você faz isso? Eu faço. Então falta só uma coisa: vende todos os seus bens e dá aos pobres e vem me seguir. Você vai ter uma riqueza eterna. E aquele homem abaixou a cabeça, foi saindo de fininho porque ele era muito rico. Ele não queria ser benigno na totalidade dos seus bens. Ele queria ser benigno na medida que ele queria. E quem define a benignidade não é você, é o Senhor. Mas se você não tem contato com o Senhor, se você não se comunica com Ele, você não lê a palavra, você não ouve a palavra, como que você vai ser benigno? Como que você vai se desprender daqueles bens que você tem? Diz que conhecemos a moeda e sabemos a quem a moeda pertence pela impressão existente nela. Como que a gente sabe de quem é aquela moeda? Naquela época de Cristo, se olhava na efígie, na imagem da moeda e falava assim: César. E Jesus falava assim: dá a César o que é de César. Como que identifica você? Benignidade. Claro que com os outros também. Porque se você tem um, você tem todos. Se você é uma pessoa benigna, as pessoas, elas vão te identificar como alguém diferente. Quando nós vemos pessoas que se entregam... Eu estava vendo ontem um vídeo do Médicos Sem Fronteiras.
Médicos formados, jovens ou não, que abandonam as suas cidades, abandonam os recursos financeiros e o status que teriam para ir lá para a África, para ir lá para a Amazônia, para ir em lugares de perseguição, em que eles não vão ganhar absolutamente nada. Talvez eles tenham um prato de comida para comer, mas eles conseguem ser benignos. Até mesmo os filósofos pagãos teriam definido que a benignidade torna o homem semelhante a Deus. Por que, pastor? Por que a benignidade torna o homem semelhante a Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não ficou só no amor, Ele não ficou só no pensamento, mas Ele foi benigno. Ele fez o que? Deu o seu Filho amado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi benigno, com o ser mais precioso para Ele, Cristo. Na Septuaginta, que é a Bíblia do Antigo Testamento em grego, nós já falamos sobre isso, mas é na Septuaginta que são usadas mais comumente a respeito de Deus do que qualquer outra pessoa. É uma revelação que deve nos trazer alegria, o fato de descobrir que Deus é benigno aos seus filhos, e muitos não conseguem reconhecer a benignidade de Deus nas suas vidas, porque são ingratos. É algo que eu tenho batido nessa tecla já tem 1 mês, 2 meses pelo menos. Seja grato, agradeça pelas coisas. Um dia desse aí eu estava conversando com alguém e estava chovendo. Eu falei assim: agora é a hora das pessoas começarem a reclamar da chuva, porque o povo reclama de tudo. Você não consegue ser satisfeito. É por isso que você não é benigno, por isso que você é muquirana, por isso que você tem que fechar a mão, porque você não é benigno. Você não consegue ver como Deus tem sido bom com você. Você reclama porque está faltando isso, faltando aquilo, falta uma coisa cá, uma lá, quebrou uma, quebrou outra coisa. Você tem que ser benigno. Já falei o exemplo do nosso irmão André, na semana, 10 dias atrás, com o caminhão quebrado. Eu sei que o coração dele estava amassado, mas ele estava lá lutando para manter o coração dele firme e grato. Graças a Deus. Se o meu caminhão quebrou, é porque eu tenho caminhão, eu tenho motivos para agradecer ao Senhor. É uma revelação que deve nos trazer alegria, o fato de descobrirmos que Deus é benigno com os seus filhos. Frequentemente o salmista canta: rendei graças ao Senhor porque Ele é benigno, em outras versões, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 106, verso 1. Vamos ver se está benigno ou bondoso. Salmo 106, verso 1. Tá bom, mas na verdade deveria ser benigno. Salmo 106, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é benigno, porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia tem a ver com benignidade, com ação. Ele deixa de agir com você, e isso é um ato de benignidade. Ele tinha que te consumir, ele tinha que me destruir, mas ele age com benignidade. Mas por que ele não coloca benignidade? Porque a gente está muito mais acostumado com bondade. O tradutor, quando traduziu, ele achou que era mais fácil para você entender. Talvez ele pensasse: olha, ele não vai ficar procurando ver a diferença entre um e outro. Talvez ele queira sintetizar as duas ações, e a bondade com a benignidade junto, não importa, mas a não destruição da minha vida e da sua vida tem a ver com bondade, sim, mas também com benignidade. É uma ação de Deus. É como o amar, que nós já falamos lá no primeiro módulo, o amor ágape. Você não ama por sentimento, você decide amar. É benignidade. Eu decido amar você. Você decide me amar nas minhas falhas, nos meus erros. Nós decidimos, Deus decidiu. Eu decido amar fulano, mas ele vai errar, ele vai pecar. Eu decidi. É o contexto da adoção, que está tão minado nessa época de pandemia. Mas a pessoa vai lá e fala assim: eu quero esta criança, eu decidi. Eu não sei o que eu vou enfrentar.
Apesar da multiplicidade das propagandas, mostrando o cachorrinho, tristinho, não abandona, tal, e realmente se você tem, você não tem que abandonar. Mas a figura da decisão de amar alguém, ela é benignidade, ela não é bondade. Nós decidimos amar, nós temos que decidir fazer, nós temos que decidir ser longânimos. É benignidade. Eu poderia estourar, mas eu não estouro. A longanimidade me segura e eu decido não fazer aquilo. Frequentemente o salmista canta: rendem graças ao Senhor, porque Ele é benigno, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O que comove o coração do salmista não é a bondade moral de Deus, mas a sua pura benignidade. O que comove o coração do salmista é que, além de Deus ser bondoso, Ele também age em nosso benefício. Por mais que você não veja, por mais que você ache que você está abandonado, você não está abandonado. Eu lembro do exemplo do meu pastor lá de São Paulo. Ele falava assim: você não foi descoberto, você não foi inaugurado, você não foi encontrado, você foi criado. Criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Seu único direito aos dons de Deus e sua única esperança de perdão acham-se no fato de que Deus é benigno. Como é que você pode apoiar sua confiança em Deus, sendo que você não merece? Só na benignidade dele. Porque Ele disse que vai fazer. Ele fala: eu nunca deixarei um justo passar fome. Eu nunca deixarei um justo sem vestimenta, sem as suas necessidades básicas. Mas eu não fui fiel. Deus não está nem aí com isso. A fidelidade dele, a ação benigna dele prover a sua casa, independente de você ser fiel ou não, é dele. Não é baseado em você. Por isso que esse ensino errado de dízimos e ofertas, que se você não doar, vai acontecer o gafanhoto, isso é errado. Deus, da mesma maneira que Ele não te salva porque você é bonzinho, porque você vai para o monte orar, Ele também não deixa de te abençoar se você não é fiel, se você não é benigno com seus irmãos, em que você está vendo um irmão passando necessidade, você não estende a mão, porque você quer ter o seu celeiro cheio. Deus, Ele continua te abençoando. Você onde está, você deixou de ter alguma refeição nessa semana? Em algum momento você abriu a torneira e não teve água, porque você não tinha, não foi o problema técnico da CAESB ou da operadora da sua região? Em algum momento, em algum dia dessa semana, você acionou o interruptor e não tinha luz porque você não tinha dinheiro para pagar? Eu provavelmente vou ouvir não. Não, não. E por que isso ocorreu se você não é fiel ao Senhor? Porque Ele é benigno. Ele é bondoso. Ele é Deus. Ele não depende de você. Ele não depende de você. Ele não vai te amar mais ou amar menos. Isso acontece com você. Quando Ele não te dá o que você quer, você fica bravinho. Você deixa de agir como você agia antes. Como se você pudesse punir a Deus, e você não pode punir a Deus. A ação de benignidade dele é real e é imutável. É claro que dentro do amor dele, às vezes ele te dá um arroxo. Mas não como punição porque você não fez. É porque você precisa passar por lições. Você, sou eu e você. Nós precisamos aprender. E às vezes Ele dá esse arroxo para você poder reconhecer quem Ele é. Para você possa abrir os seus olhos. Sua oração é para que o Deus o ouça e para que Ele seja misericordioso, porque Ele é benigno. Lembra-te de mim, ele ora, segundo a tua misericórdia, por causa da tua benignidade, ó Senhor. Salmos 25, 7. Pastor, como que eu vou identificar? Na Bíblia
que está escrito bondade e que não é bondade, é benignidade, você não vai identificar. A menos que você vai estudar grego. Não se preocupe com isso. Entenda o conceito. Quando você lê bondade, você lembre-se sempre de um mover do coração e uma ação. Fechou. Fechou. Não te lembres dos meus pecados da mocidade. O salmista falando com Deus. Nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, da tua benignidade, ó Senhor. Senhor, não me meça pelo que eu faço. Como se o salmista precisasse falar isso. O salmista ele fala para si mesmo, para que ele se convença. É o texto de Salmos 42 que nós estamos tratando à noite. Por que estás abatido a minha alma? Parece um diálogo de louco. Ele está conversando consigo mesmo. Ele olha e fala assim, por que você está abatido a minha alma? Espera em Deus. Nós temos muitas experiências, muitos exemplos do que Deus já fez na nossa vida. Por que você está abatida? É o mesmo caso aqui. Os sacerdotes e os levitas, aqueles que louvavam ao Senhor, cantam seu louvor a Deus, porque a sua benignidade e glória estão sempre em todo Israel. Hoje nós não temos mais esta classe sacerdotal. Hoje não temos mais essa classe de levitas. Nós temos o povo de Deus. Aquele que é o sacerdócio real. Você é tão sacerdote como eu sou. Você é tão ungido do Senhor como eu sou. Depende da sua dedicação a Deus. Às vezes uma pessoa que está lá quietinha, não tem título, ninguém reconhece, ela tem muito mais intimidade com o Senhor do que o próprio pastor, e não há problema em relação a isso. A bondade de Deus não é uma santidade moral que provoca no homem um recuo aterrorizado. É uma benignidade que atrai ele com amor. Essa ação de Deus, ela não nos afasta, nos atrai. E quando você age com benignidade, as pessoas se aproximam de você. Se você não é benigno, se você não é bondoso, as pessoas elas se afastam de você. Mas quando você é bondoso e benigno, você atrai as pessoas. Certa feita, o Moisés ele estava num tempo em que ele estava muito sobrecarregado. Ele orou a Deus, Deus, eu preciso de ajuda. E aí o Senhor, eu não sei como foi isso, o Senhor tirou uma porção do Espírito que estava sobre ele e colocou na vida de alguns homens. E aqueles homens começaram a profetizar. E aí alguém veio para falar com ele e disse, olha, fora esse povo que está aqui, que o Senhor já consagrou, tem uns caras lá longe ali, no meio de umas tendas ali, que também estão profetizando. E Moisés olha e fala assim, que bom se todos fossem assim. Paulo fala a mesma coisa. Que bom se todos fossem assim. Que todos pudessem receber o Espírito e quisessem colocar para fora, agir. Não ficar só no campo. Ai, a minha vida. Ai, eu estou com dificuldade aqui. Eu estou com problema ali. Ai. Uns com dores físicas, eu não estou tripudiando disso. Uns com dores físicas, outros com problemas emocionais. Você sempre vai ter um problema. Você sempre vai ter uma dificuldade. Não vai ter um dia aqui na terra que você não vai ter algo para lutar. Se você ficar esperando acabar os problemas, é que nem a história daquele casalzinho que estão namorando e ele fala assim, agora nós vamos casar só quando a gente acabar a faculdade. Que faculdade você vai fazer? Vou fazer medicina. Aí você joga 6 anos de escola e aí você chama mais 4 de residência. Não vai casar nunca. É claro que tudo tem que ser feito racional. Mas a gente tem que entender que a benignidade que nós temos que manifestar hoje é hoje. Seja uma pequena benignidade. Um copo d'água. Os evangelhos dizem que o Senhor ele vai rejeitar algumas pessoas porque ele teve fome e não deram de comer. Teve sede e não deram de beber. Estavam doentes e não foram visitados. Estavam no cárcere e não foram visitados. E aqueles homens perguntam, homens e mulheres perguntam, quando foi que nós não fizemos isso? Quando você não fez isso com o pequenino, quando você não foi benigno com o próximo. Você fez comigo. Ou você deixou de fazer comigo. O Antigo Testamento vê essa benignidade expressa de certas maneiras.
A benignidade de Deus é expressa na natureza. Também o Senhor dará benignidade, diz o salmista, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Deus, ele faz com que a terra chamada Brasil seja fértil. E nós temos que ser benignos por isso. Os nossos queridos que vendem flores, a grande parte da nossa igreja que trabalha com ramo de flores, Deus é benigno porque Ele permite que essas plantas elas possam ser plantadas e florescerem. Elas não apodreçam na tua casa, mas de tempo de você vender, é benignidade de Deus. Quando Deus abre a sua mão, os homens ficam satisfeitos com a benignidade. É claro, porque a benignidade de Deus ela não é medida como o meu amor e o seu amor. Deus ele dá sem medida. Quando ele derrama sem medida. Quando ele dá para você, ele dá o filho dele, que é o máximo. E aí tem uns loucos que ficam cantando, o melhor de Deus ainda está por vir. Não há melhor de Deus mais do que Cristo. A humanidade perece e padece porque não olha para Cristo. Querem resolver as coisas no seu braço. Cada vez mais as pessoas são insatisfeitas. Cada vez mais a corrida pelo próximo curtida e o próximo like na internet. E as pessoas elas vão ficar cada vez mais oprimidas. Elas não sabem dar, elas querem receber. Quando Deus abre a sua mão, os homens ficam satisfeitos. A liberalidade da natureza é a expressão da benignidade de Deus. Quando você olha a fartura da nossa terra, você pode ver a benignidade de Deus. Por isso que algumas pessoas falam, Deus é brasileiro. Não há um planeta na Terra que seja como o nosso Brasil. Desculpa. Nenhum país na Terra que seja como o nosso país. Que tem abundância. Que planta mesmo em terra seca. Por isso que as pessoas falam que Deus é brasileiro. Porque tudo que se planta dá. Quando Deus falou que levaria o povo de Israel para uma terra que mana leite e mel, Ele encontrou uma terra lá. Mas aqui onde nós vivemos também é uma terra que mana leite e mel. E nós temos que olhar e enxergar a benignidade de Deus nas nossas vidas. Você tem passado lutas e dificuldades? Sim, eu reconheço. Físicas, emocionais, espirituais, sim. Dores que talvez eu não conseguisse suportar, com certeza. A minha dor, você não suporta, e a sua eu não suporto. Conta a historiazinha, uma ilustração cristã que certo dia o pastor disse que recebeu uma revelação de Deus. E que cada um teria que pegar a sua cruz, o seu peso, a sua dificuldade e colocar lá no altar. E ele foi e colocou. Todos colocaram. E aí o pastor olhou para aquela comunidade e falou assim, agora cada um vai lá e escolhe a que quer. E as pessoas olhavam, e cada um pegou a sua cruz e voltou para o seu lugar. A benignidade de Deus é a ação dele para que você consiga carregar o fardo. É a palavra de Jesus Cristo que ele fala, quando o teu fardo estiver pesado demais, você entrega nas mãos dele. E ele benignamente, ele toma o peso e te dá um fardo leve. A benignidade de Deus expressa-se nos eventos da história. Pastor, tem eventos da história que eu não consigo ver, mas Deus fez porque Ele quis. Você não consegue enxergar, porque você não tem a visão do todo. Você tem uma visão fragmentada. Dentro de economia, quando eu estudei administração, tem a visão macro e a visão micro. A visão micro você consegue olhar só aquele problema. A visão macro você vê aberto, os olhos abertos. A benignidade de Deus se expressa nos eventos da história. O salmista divulgará a memória da benignidade de Deus. O salmista ele fala de tudo que Deus tem feito. Dá graças a Deus por aquilo que Deus tem feito. O nome de Deus é bom, benigno diante dos santos. Salmo 52:9. Quando você reconhece as coisas que Deus tem feito,
Dia após dia você fala, Deus é benigno. Deus é bondoso comigo. Hoje estava lá antes de levantar, falei assim, Deus é bom comigo. Ele me deu uma esposa para que quando eu fale planeta, ela corrija o quê? Meu planeta é país. Estava aqui, tentando montar aqui, eu soltei 2 minutos depois, travou o celular, pedi ajuda para minha filha. Deus é benigno, porque colocou uma filha para me ajudar nisso. Para regular aqui o celular, para ficar enquadradinho. Para colocar a florzinha aqui, colocar água para mim. É benignidade de Deus. Agora, se você fica focado apenas nos seus problemas, você não consegue ver essa benignidade. A sua história, ela é repleta de atos benignos de Deus, mesmo em meio à dor. Dá graças a Deus, o salmista dá graças a Deus por aquilo que Deus tem feito. O nome de Deus é bom, benigno, diante dos santos. Deus foi adiante do rei com bênçãos da benignidade e põe-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro, Salmos 23. Ele é aquele que levanta reis e derruba, levanta presidentes e derruba. Ele é aquele que permite coisas que a sua mente não entende, mas que são para o bem. O Senhor, Ele fala, acho que é em Crônicas, fala assim, eu que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. É de bom, de bondade, é de benignidade, não é de maldade. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito. A benignidade de Deus se expressa nos eventos da sua história. Da sua história. Já foi o nosso primeiro período. Seja grato a Deus. Reconheça a benignidade de Deus na sua vida. Reconheça o agir dele na sua vida. Você vai ser tão mais feliz se você colocar gratidão no seu coração. O que você consegue, sim, vem do seu esforço, mas de uma forma secundária. Se não fosse Deus, você não conseguiria fazer absolutamente nada. A tua inteligência, a tua sabedoria, a tua capacitação, ela não provém do seu esforço, provém de Deus. Mas você tem que se esforçar. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse primeiro período de escola bíblica dominical em que podemos falar da Tua benignidade, Senhor. Pedimos perdão a Ti porque não temos reconhecido a Tua benignidade e temos sido muito mais murmuradores do que manifestos gratos pelas Suas ações. Nos dá, Pai querido, cada vez mais da Tua benignidade e que nós possamos expressar isso com o nosso próximo. Oramos em nome de Jesus. Amém. 15 minutos de intervalo. Quando for 10h45 nós retornamos. Mas retorne. Não vai fazer outras coisas não. Aquilo que você vai fazer deixa para depois. A gente acaba 11h25, 11h30. Dá tempo de você fazer as coisas. Tá bom? Te espero. Até o próximo período em nome de Jesus. Eu quero falar desse enquadramento, porque olha aqui, ó, olha o espaço que tem do lado esquerdo e o espaço muito maior do lado direito. Eu acho que essa câmera ela tinha que virar um pouquinho assim, ó. Aí é com a parte técnica. Ó, assim, ó.